Eduarda, você já entregou o trabalho, né? E aí, você gostou? Como é que foi? O que você achou do trabalho? Bacana. Fico feliz em saber, viu? Hoje eu vou tratar um pouco dessa questão do trabalho aqui. Só um instante, tá, gente? Vamos esperar alguns minutinhos aí pro pessoal ir entrando, tá? Pessoal, vamos lá, vamos iniciar a aula aí, tá? Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Eu disponibilizei, né, na verdade, uma apostila lá
no AVA, né? A apostila sobre esse segundo tema nosso aí, que é o títulos de crédito, tá? E hoje eu vou, a aula vai ser sobre esse tema novamente. Eu vou acompanhar aqui a apostila, tá? Porque na última aula a gente estava sem o material e eu entendo por bem, né? Tendo em vista aí a relevância do tema e considerando que a gente vai conseguir ver o conteúdo todo da nossa ementa, com certeza, tá? Eu entendo que é melhor a gente rever aqui com o material em mãos, tá? Essa é a primeira colocação que eu gostaria de fazer aqui, tá? Segunda questão, gente, é em relação ao trabalho, né? Eu passei o trabalho, já teve uma aluna que me entregou, né? Que é a Eduarda, já até me entregou o trabalho. E o trabalho é para a próxima aula, né? O que significa aquele trabalho? Qual que é o intuito de passar aquele trabalho? A gente viu, nosso primeiro tema, né, das nossas aulas anteriores foi a questão dos princípios do direito empresarial, né? E assim, em regra, a gente tem uma visão de princípio muito abstrata, né? A gente acha que o princípio, sobretudo num país igual ao Brasil, que é positivado, né, que o direito é posto, a gente pensa que essa questão dos princípios elas não são muito utilizadas na prática jurídica. Mas cada vez mais os princípios têm sido sim usados na prática jurídica. E eu acho muito importante, né? Assim, a minha visão de direito é de que todos os institutos jurídicos eles devem ser enxergados na perspectiva prática, né? Eu entendo que não adianta a gente estudar institutos jurídicos se a gente não conseguir visualizar a aplicação prática dos respectivos institutos. Então, eu trouxe aquele trabalho, né, que é um artigo de minha autoria em parceria com um professor Fabrício, que foi meu professor do mestrado, né, que é pós-doutor em educação, é uma pessoa assim, um professor sensacional, né? Eu escrevo os artigos, passo para ele revisar, e aí ele revisa os artigos e a partir da revisão dele a gente submete aí. Aquele artigo foi submetido para uma revista da Universidade Federal do Maranhão, São Luís Maranhão, e foi um dos artigos científicos que eu escrevi em parceria com ele, que foi prontamente aprovado. Foi aprovado muito rápido. A gente deu um pouco de sorte e tal numa revista B1. Mas assim, quando eu escrevi aquele artigo, que eu passei para ele, ele me mandou uma mensagem e falou assim: Alisson, até hoje, né, dos artigos que você me mandou, este foi o que eu mais gostei, né, que está mais fechado assim, o tema. E é um tema que tem tudo a ver com a nossa aula, né, que é essa questão aí da aplicação na perspectiva prática mesmo, né, que a gente vê ali o teor das decisões, né, é um choque mesmo de princípios, dessas questões de princípios do direito empresarial, com questões do princípio do direito do consumidor, com o princípio constitucional, né? Princípio constitucional que eu falo assim, porque todos os princípios ali mencionados no artigo são princípios de ordem constitucional. Mas eu falo, igual, por exemplo, o princípio da igualdade, que é um princípio que tem uma aplicação geral, né? Geral em que sentido? Se aplica praticamente em todos os ramos do direito. Mas há ali princípios específicos, né? Do direito empresarial, né? Que é o princípio da livre iniciativa, né? O princípio da autonomia privada, né? Ou seja, esses foram os princípios invocados, né, pelos proprietários de estabelecimento abertos ao público para justificar a cobrança de preço diferenciado
para as mulheres e homens, né? Ou seja, para eles cobrarem preços mais baratos das mulheres. Eles falaram, olha, na nossa autonomia privada, né, que é um princípio constitucional decorrente da dignidade da pessoa humana, a gente, na administração do nosso negócio, nós podemos traçar objetivos e metas ali que nós entendemos que são adequadas, né, e que vão gerar lucros para a gente, né? Então o governo não pode intervir nessa situação, né? O princípio da livre iniciativa, ele dispõe que toda e qualquer empresa visando o seu lucro na sua atividade, ela pode ter iniciativas, né, individualizadas ali que estão isentas da intervenção do Estado, né? Aí, por outro lado, né, a gente viu que teve argumentos no sentido de que não, né, essa forma de cobrança diferenciada, ela fere a dignidade da mulher e, nesse sentido, autorizam a intervenção do Estado para equilibrar a situação. Então, assim, são questões bem interessantes, né, que eu gostaria que vocês fizessem um artigo com a mente bem aberta. Por que eu estou falando isso? Porque no dia a dia da atividade forense de vocês, né, seja qual o caminho que vocês queiram seguir aí, se for dar aula, se for advogar, se for juiz, Ministério Público, até mesmo, né, carreiras policiais, a todo momento a gente tem choque, né, de princípios aí que estão no mesmo patamar e que exigem aí uma solução do operador do direito, né? Tipo assim, naquele caso concreto ali, qual o princípio que deve prevalecer e por que ele deve prevalecer, né? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês despertem o raciocínio de vocês, tá? Então, esse trabalho é um trabalho baseado nessa primeira parte, né, nessa parte principiológica aí, tá? E assim, tem sido também, tá, gente, uma questão, isso já, né, não é de hoje, que as bancas de concurso e também a empresa lá, a FGV, que organiza o exame da OAB, também faz, que é o quê? Misturar institutos jurídicos de diferentes ramos, né? Então, neste trabalho, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com princípios, igual foi dito aqui anteriormente, com princípios que são específicos do direito empresarial, né? Com princípios que são genéricos, que se aplicam a todos os ramos do direito, com princípios do direito do consumidor, ou seja, vocês terão que ter, né, na análise do artigo, a visão do ordenamento jurídico como um todo, para vocês entenderem o porquê que é ordenamento jurídico, né? Por que é ordenamento jurídico? Porque tudo está, como se fosse uma engrenagem, né? Uma engrenagem. Tudo está assim junto. Então, não necessariamente que a gente vai pensar assim, a princípio a gente vai pensar assim, no direito empresarial especificamente se aplica apenas e tão somente os princípios lá do direito empresarial, que é o princípio da livre iniciativa, que é o princípio da autonomia privada e tal, e pronto. Não, né? No direito empresarial, o direito empresarial, ele deve ser interpretado à luz de toda a Constituição. Então, e principalmente, né, sobre o fundamento maior da nossa Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a partir de quando uma norma de direito empresarial eventualmente violar a dignidade da pessoa humana, ela deve ser automaticamente extirpada do nosso ordenamento jurídico, tá? Então, assim, eu quero que vocês comecem a trabalhar sobre essa perspectiva
de saber que o ordenamento jurídico ele deve ser interpretado como um todo, e principalmente à luz da Constituição. Tá? Mas isso é só para o direito empresarial? Olha, o direito empresarial é um ramo, né, preponderantemente de direito privado. Né? Hoje em dia, aí vocês pensam assim, mas o que tem a ver normas de direito público, de direito constitucional com direito empresarial? Tudo, né? Tem tudo. Hoje em dia tem se falado muito da horizontalização dos direitos fundamentais. O que isso significa? A princípio, a gente imaginava só, a gente visualizava uma verticalização dos direitos fundamentais. Ou seja, o Estado tem que garantir ali o respeito aos direitos fundamentais, né? Entre privados, vale tudo que não for proibido por lei, mas não é bem assim. Hoje em dia está tendo assim, uma visão muito diferente a respeito dessa questão. O exemplo clássico é o que está aí nesse artigo, né, que foi escrito, que, igual eu disse, né, a princípio, tipo assim, por que eu vou intrometer nisso aqui? Por que o Estado vai intrometer em cobrança de preço diferenciado em estabelecimento aberto ao público? Se as pessoas que estão envolvidas ali, ninguém está reclamando, né? Aí não, houve a reclamação de uma pessoa, né? Judicializou a questão, foi um homem que judicializou, nem foi uma mulher, né? O cara lá no Distrito Federal, ele judicializou a questão e falou, olha, eu não aceito que eu vá em um bar, numa balada, e que essa balada cobre o dobro do preço para mim, né, do que é cobrado para uma mulher, sendo que dentro desse estabelecimento comercial, eu e ela teremos acesso aos mesmos serviços. Aí ele falou, isso está errado. Não há justificativa plausível para haver essa diferenciação de preço, né? E o Estado falou, não, realmente você tem razão. Embora seja estabelecimento privado, né, o estabelecimento é aberto ao público, né? Então ele tem que dar satisfação ao Estado, ele tem que explicar a violação ao princípio da igualdade, que é um princípio constitucional. Ela deve ser justificada por esse estabelecimento comercial. E a justificativa utilizada, isso foi o que a juíza de Brasília disse, ela não encontra respaldo no próprio ordenamento jurídico, né? Porque está ferindo a dignidade da mulher a partir de quando está utilizando-a como isca, né? Para atrair homens para aquele estabelecimento comercial. Aí, beleza. Com base nessa decisão, foi emitida uma norma técnica pela Agência Nacional de Direito de Defesa dos Consumidores, né, que é um órgão vinculado aí ao Ministério da Justiça, inclusive. Lá em São Paulo, judicializaram a questão, aí foi a Associação de Bares e Restaurantes e falaram assim, ó, aqui a gente não vai seguir essa norma técnica, não, porque não justifica a intervenção do Estado na nossa autonomia privada e na nossa livre iniciativa. Nós, enquanto empresários, nós decidimos como a gente vai tocar o nosso negócio, né? E tipo assim, a gente está cobrando preço diferenciado para homem e mulher. E a mulher não está sendo obrigada a ir, nem o homem. Só vai quem quer. Então, assim, quem aceitar isso, né, na sua autonomia privada também, por quê? Por exemplo, nós temos aqui a Lara, né, que é a aluna. Aí a Lara, no livre desenvolvimento da personalidade dela, ela tem a capacidade de decidir se ela vai ou não a um estabelecimento comercial que cobre metade do preço para ela, mulher. É ela que vai, cabe a ela decidir na sua autonomia privada. Foram esses os argumentos utilizados lá pela Associação de Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo. E o juiz federal que analisou esse pedido lá da Associação de Bares e Restaurantes acatou integralmente e falou que realmente iria ferir a dignidade da mulher se
intervisse nela, porque a mulher que tem a capacidade de discernir se vai ou não no estabelecimento que estiver cobrando a menos. Isso cabe à mulher decidir, né? Então, assim, é uma questão muito interessante, que abre muito a nossa mente, né? Por que eu falo que abre muito a nossa mente? Porque esses artigos, gente, a tendência deles é causar muita confusão na nossa cabeça. Porque se eu passar para vocês isoladamente os argumentos utilizados pela juíza, né, de Brasília, que ela não deferiu a liminar, né, ela não deferiu lá a liminar do cara, não, mas ela encaminhou os autos para o Ministério Público para que o Ministério Público adotasse as providências cabíveis, né, porque no entendimento dela estava havendo ali uma violação à dignidade da mulher, né. Se eu passo para vocês só o argumento da juíza de forma isolada, isoladamente, todo mundo ia concordar ali, você lê os argumentos da juíza, todo mundo concorda, fala, não, essa decisão aqui é top, né? Por outro lado, né, se eu te desse os argumentos do juiz isoladamente, vocês eventualmente, certamente, também concordariam com os argumentos que ele estava trazendo ali, né? Agora, a partir de quando a gente contrapõe os argumentos, né, põe os argumentos lado a lado, aí a gente consegue visualizar um e outro lado, né, na dialética, no contraditório, né, a gente consegue perceber ali qual argumento, aí a gente vai formando a nossa convicção, né? E é esse que é o papel, assim, da educação. A educação deve passar ao aluno, né, todos os lados. E o aluno, dentro da sua convicção, construir o seu conhecimento, o seu entendimento, né? Então, é isso. É esse que é o meu propósito. Que vocês vejam o lado A e o lado B, né? O lado, ambos os lados que deste embólio aí jurídico, né? Dessa colisão de direitos aí, né? E a partir das suas convicções, vocês defenderem um lado ou outro. Lembrando-se que a defesa ela deve ser amparada em argumentos sólidos, né, gente? Nós que estamos aqui, que somos estudantes de direito, que vamos, né, trabalhar aí, sermos operadores do direito, a gente não pode nos deixar levar por discussões superficiais, né? Eu conto um caso, né, que teve uma oportunidade que eu estava num clube, né? E aí lá no clube tal, só tinha eu lá que era do ramo do direito no momento lá. Aí um senhor mais velho, né, chegou e falou assim, eu não gosto de negro e eu tenho todo o direito de falar isso, que eu não gosto de negro e pronto. E na hora que ele falou isso, tinha um rapaz negro lá, que estava inclusive sentado do meu lado. Aí o cara falou isso, o senhor falou isso, eu falei com ele, não é bem assim não. O senhor não pode sair falando tudo que o senhor pensa, não. A partir de quando a sua fala, né, atinge a dignidade do outro, aí o senhor perde o seu direito. O senhor não pode chegar falando isso aqui, que não gosta de uma pessoa em razão da cor da sua pele, não. O seu argumento, assim, não merece prosperar, não. Né? Falei com ele. Aí o rapaz, que era negro, quase me bateu, falou, não, ele tem direito de falar. Eu não gosto de homossexual e eu tenho todo o direito de falar que eu não gosto de gay. Né? Falou desse jeito. Aí tinha assim, mais ou menos no ambiente lá, tinha umas 12 pessoas, né? Aquilo ali quase que virou um ringue de luta mesmo. Por quê? A discussão foi para o ramo do senso comum, o que cada um acha que é direito, né? E ninguém teve embasamento técnico. E eu estava falando lá com embasamento técnico, né? Assim, numa visão constitucional democrática, num ambiente pluralista, aí o pessoal estava me olhando assustado. Aí a sorte assim, né? Porque eu também estava preparado para o que desse e vier, né? Aí quando a gente está na chuva é para molhar mesmo, né?
Aí um grupo lá, mais ou menos uns 4, começaram a me apoiar, falar, não, o que ele está falando tem razão, gente. Né? Ninguém pode sair falando aí o que der na telha, não. Porque senão, se a fala ofendeu o outro, aí acaba o direito da pessoa e tal. Aí os ânimos foram se acalmando, né? Mas é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Por quê? Quem é operador do direito, quem é advogado, quem é juiz, quem é promotor, analista, o que quer que seja, sempre vai ter que defender um ponto de vista, e isso é comum, né? Então, por exemplo, se a Priscila, que é aluna, é contratada para defender o Jorge aqui num acidente de trânsito, né? Que envolveu a Nayara, e a Nayara contrata o Diego. Então, a Priscila vai construir um argumento que seja favorável ao Jorge, e o Diego vai construir um argumento que seja favorável à Nayara, né? A partir da mesma contextualização fática. Isso é normal. Então, qual que vai prevalecer? Aquele que tiver mais embasamento documental, né, testemunhal, tiver mais prova, né, que construir melhor a sua argumentação jurídica. Então, é nessa perspectiva que eu quero que vocês façam esse trabalho, tá? Tá entendido? Alguém tem alguma dúvida em relação ao trabalho? Quer fazer alguma colocação? Quer fazer algum comentário para a gente encerrar esse assunto do trabalho e passarmos aqui para a matéria de hoje, para o assunto de hoje? Então, beleza. Então, vamos começar aí, então, hoje, tratar do títulos de crédito, tá? Como eu disse, esse assunto foi tratado na aula anterior, só que eu não havia disponibilizado o material. Naquela oportunidade, o material já estava até pronto, tá? Só que ele estava no computador da menina que trabalha comigo aqui. E no dia ela havia levado, tem dia que ela deixa ele aqui, mas ela é aluna também, e da faculdade Senec, e ela, os dias que ela tem aula, ela leva para casa. E no dia ela tinha aula, acabou que a gente se encontrou aqui, enfim, né? Agora eu disponibilizei aí, né, que eu acho importante isso, vocês estarem com o material em mãos para acompanharem melhor a aula, tá? Esse tema, né, gente, títulos de crédito, igual eu disse anteriormente, é um tema de suma relevância, tá? Todo tema, obviamente, que eu passo, que eu entendo, que é das disciplinas que eu leciono, eu entendo que são de suma relevância, né? Eu não falo isso da boca para fora para convencer aluno, não. Títulos de crédito, com certeza, é um assunto de suma relevância, porque ele tem muita aplicação prática, né? E teórica também. Quando vai fazer prova da OAB em direito empresarial, sempre cai uma questão de título de crédito, uma ou duas questões. Ah, mas uma ou duas questões só? Gente, muitos, né, deixam de ser aprovados aí por causa de uma questão, tá? Então, assim, e às vezes a pessoa frustra, né? Pensa assim, não, deixa de ser aprovado por causa de uma única questão. Aí a pessoa se sente, fica tão frustrada, né, que às vezes não tenta mais, né? Então, assim, é importante, toda disciplina a gente tem que ter atenção, né? Tem que procurar absorver o máximo possível. E no dia a dia, né, na prática, e sobretudo no interior, porque às vezes a gente pensa assim, não, hoje em dia título de crédito está em desuso, né? Não está, né? Eu já falei também na última aula, né? Eu sou advogado aqui em Unai, que é uma comarca aí com 90 mil habitantes, ou seja, não é uma cidade pequenininha, né? Não é uma cidade grande também, grandona, mas também não é pequenininha, é de porte médio, né? E aqui tem muita utilização de título de crédito, tá? Tipo assim, no meu escritório mesmo, eu tenho alguns clientes aqui que são através de nota promissória, né?
Tem gente que é simples e às vezes precisa do serviço do advogado, procura, aí eu tenho maquininha de cartão, eu falo, ó, vamos passar o cartão. A pessoa fala, não, eu não trabalho com cartão não, doutor, eu recebo tal dia e tal, então vão assinar a nota promissória, não, tá bom, e paga direitinho, né? As pessoas mais simples, eu já falei isso aqui também, geralmente são as mais honestas, né? Tá? Então vamos lá. Qual que é o conceito de título de crédito? O conceito mais usado pela doutrina, né, é de um jurista italiano que chama Vivanti, né? Então, segundo Vivanti, os títulos de crédito constituem documentos necessários para o exercício de um direito literal e autônomo nele mencionado. Aí, deste conceito dado pelo jurista italiano, podemos extrair os princípios que norteiam esse tema, né? Então, gente, só para a gente entender esse conceito aí, literal, é porque está escrito ali, o que está escrito no título é que vale, né? Por quê? Por exemplo, se a Nayara vir aqui e falar assim, se eu quero te contratar seu serviço de advogado, fala, beleza, Nayara, para o serviço que você quer eu te cobro R$1.000. Aí ela fala assim, não, vou te pagar daqui a 30 dias. Eu falo, passa o cartão, não, se eu não estou com cartão não, meu cartão já está estourado, faça a promissória para mim aí. Aí eu faço a promissória para ela e coloco R$1.000 lá, né? Passados 30 dias, gente, eu posso cobrar ela R$2.000? Não, né? Tá lá literal, né? Tá escrito lá, R$1.000, tá? Aí uma outra coisa, que é uma outra característica dele, autônomo, né? Ele tem autonomia. Então, chegou lá na frente, a Nayara fala assim, você não fez o serviço do jeito que eu queria, não, tá? Eu não gostei do seu serviço de advogado, eu não vou te pagar, não. Não existe isso, não há discussão, não há margem para discussão. Por quê? Ele é autônomo do negócio jurídico que o constituiu, né? Quer dizer, ele é separado, há autonomia, né? É nesse sentido aí que é o conceito, tá? Então vamos lá. Deste conceito, como foi dito, a gente extrai aí os principais princípios aí dos títulos de crédito. O primeiro princípio que a gente vai ver é o da cartularidade, né? Exige a existência material do título ou, como versa Vivanti, o documento necessário. Então, tem que haver ali um documento, né, gente? Não basta ser verbal, né? Tem que ter a cártula ali, né? A matéria, né? O título, né? É isso que está querendo dizer aqui. Assim sendo, para que o credor possa exigir o crédito, deverá apresentar a cártula original do documento, título de crédito, né? Garante, portanto, esse princípio que o possuidor do título é o titular do direito do crédito. Aí tem uma outra questão, né, gente? É o que eu sempre falo aqui. Quando o pessoal vem aqui pagar as promissórias, eu pego, dou um recibo para a pessoa e rasgo a promissória na frente da pessoa aqui, né? Tem gente que fala assim, doutor, deixa eu levar. Eu falo, não, vão rasgar, porque se você perde, né, essa nota promissória, alguém pode te cobrar, né? Porque o possuidor desta cártula vai ter o direito. É óbvio que eu não falo com essas palavras, né, técnicas, né? Eu falo, vão rasgar esse trem, jogar no lixo e tchau. Pronto. Não, tá bom. Aí eles vêm rasgando, tá ótimo, né? Então, é nesse sentido aí, né? Aí tem uma exceção aqui, né, que é a duplicata. Aí fala aqui, que eu coloquei, a duplicata se afasta deste princípio, uma vez que expressa a possibilidade do protesto do título por indicação quando o devedor retém o título. Aí a gente vai ver isso aqui mais na frente, tá? O segundo princípio aí, que também é um princípio importante em relação a essa questão do título de crédito, é o princípio da literalidade, né? O que significa, né? Foi aquilo que eu disse, o título vale pelo que nele está mencionado, em seus termos e limites, né? Para o credor e devedor, só valerá o que estiver expresso no título, né? Então, gente, olha, é uma regra que vale tanto para o credor quanto para o devedor. Então, neste exemplo que eu dei aqui, se eu fiz lá uma nota promissória para Nayara de R$1.000, né?
E, por exemplo, a Nayara me paga R$500 e a gente não abate lá na nota, não escreve nada lá na nota, eu não dou recibo para ela nem nada. Depois, na hora que ela vier me pagar R$500, se eu for uma pessoa de má fé, eu posso falar com ela, não, você me deve 1.000. Aí ela fala, não, eu te paguei 500, você não lembra não? Nayara vai falar até eu desistir, lógico, né? Mas eu falo assim, se eu for uma pessoa de má fé, eu posso apresentar aquele título ali e cobrar dela os R$1.000, porque é o que está escrito lá, né? Então, tem um ditado no direito que fala, quem paga mal, paga 2 vezes. Então, tem que ter muita atenção com essa situação aí, né? Tanto o devedor quanto o credor, né? A duplicata, por mais uma vez, figura como exceção, já que, conforme estabelece o artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 5.474, a prova do documento é o recibo, passado pelo legítimo portador ou por seu representante com poderes periciais, no verso do próprio título ou em documento em separado, com referência expressa duplicata. Então, por força, né, do disposto no parágrafo 1º do artigo 9º aí da Lei 5.474, a duplicata também é uma exceção aqui a essa questão do princípio da literalidade, né? Depois, nós temos aqui, que é um princípio também dos títulos de crédito, que é o princípio da autonomia, né? O que significa o princípio da autonomia? Desvincula-se toda e qualquer relação havida entre os anteriores possuidores do título com os atuais, e assim sendo, o que circula é o título de crédito, e não o direito abstrato nele contido, né? Então, nesse exemplo, né, a Nayara assinou uma nota promissória para mim. Vamos dar um exemplo do cheque. Ela me deu o cheque. Eu dei o cheque para o Pedro, né, pagando lá alguma coisa para o Pedro. Se no dia lá que o Pedro apresentar o cheque tiver sem fundos, né, o Pedro pode cobrar a Nayara. A Nayara pode falar assim, não, eu tirei o dinheiro do banco, foi porque o Alisson não fez o que nós combinamos. O Pedro não quer nem saber. Ele que é o possuidor do título, ele vai falar, eu não quero nem saber dessa questão. Eu quero receber e pronto, tá? Então, é nesse sentido aí, tá? Depois nós temos o princípio da abstração, né? Que decorre em parte do princípio da autonomia, né? E decorre em parte do princípio da autonomia e trata da separação da causa ao título por ele originado. Não se vincula a cártula, portanto, ao negócio jurídico que originou, visando, por fim, a proteção do possuidor de boa-fé. Então, gente, isso aqui é justamente para proteger o possuidor de boa-fé. Por quê? Se o Pedro, né, nesse exemplo aqui, ele recebeu lá de boa-fé e tal, eu fui lá, por exemplo, ele tem uma mercearia, paguei lá com o cheque da Nayara, ele recebeu de boa-fé, né? Ele não quer nem saber do negócio que a gente fez lá, né? Então, assim, nesse caso, é óbvio que ele tem direito de receber. Ela, né? Aí ela vai ter a ação própria lá para questionar aí o meu equívoco, né? O desacerto no negócio entre eu e ela, tá bom? Então, gente, deu para entender essa questão dos princípios aí? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação ou tá de boa? Eu só tenho uma dúvida. Assim, por exemplo, em questão dos cheques e tal, por acaso, aí quando for entrar na justiça, alguma coisa assim, aí envolve direito do consumidor também? Não, então, Nayara, aí, tipo assim, se for entrar na justiça, se tiver uma relação de consumo, vai sim prevalecer a relação de consumo, né? Mas, igual eu disse, né? A pessoa, você vai ter o direito de regresso, né? Igual, por exemplo, nesse exemplo, você vai pagar pelo cheque para o Pedro.
Aí você vai entrar com ação de cobrança, né, no valor do cheque contra mim, né? Por exemplo, se a gente fez lá uma relação de consumo, vamos supor que eu seja dono de uma loja, mudar um pouco o exemplo aqui, de uma loja de informática. Você me deu o cheque lá para comprar um computador. Eu te vendi o computador com defeito, né? E aí você foi e não pagou o cheque, foi porque o computador estava com defeito. Você sustou o cheque, né? E eu já tinha pego esse cheque e passei para o Pedro. Que o Pedro é dono de uma loja que fornecia lá materiais para loja de informática. Eu paguei ele era meu fornecedor. Quer dizer, ele recebeu de boa fé. O negócio entre eu e você é uma típica relação de consumo, correto? Indubitavelmente. Então, aí se você for judicializar a questão, aí você vai explicar, você vai falar, olha, eu paguei ele com cheque número tal, né? Ele passou o cheque para um tal de Pedro, eu tive que pagar esse cheque porque o Pedro recebeu de boa fé, o cheque foi tanto, mas eu não aceito porque o computador está com defeito e tal. Aí você vai pedir para inserir ali na sua petição, né? Você vai colocar lá na sua petição que deve incidir as normas de direito do consumidor, tá? Com certeza aplica sim se for uma relação de consumo. Só que aí você vai ter que explicar essa situação na sua ação de regresso contra mim, tá? Entendido? Obrigada. De nada. Então vamos lá. A próxima questão aí é a classificação dos títulos de crédito, tá, gente? Aí eles se classificam quanto ao modelo, né? Podem ser vinculados ou livres. Aí eu também falei isso na última aula, né? Vinculados, eles devem atender a um padrão específico definido por lei para a criação do título. O exemplo é o cheque, né? Por que é vinculado? É óbvio que o cheque deve ter essa vinculação mesmo, ele deve ser emitido por uma instituição financeira oficial, né? Até mesmo para dar segurança, porque senão eu poderia escrever lá numa folha de papel higiênico, né? Cheque, pago por esse cheque a quantia de 5 mil, né? Aí ficaria muito fácil, né? Agora, tem alguns, gente, que já são livres, né? Então, são os títulos de crédito que não exigem um padrão obrigatório de emissão, né? Basta que conste os requisitos mínimos exigidos por lei, né? Então, uma nota promissória. Se a nota promissória tiver lá, né? O nome do devedor, o nome do pagador, o valor, a data do pagamento, né? Quem que vai receber e tal. Ou seja, se tiver aqueles requisitos ali, aí eu não preciso necessariamente comprar aquela nota promissória, livraria, aquela amarelinha, não. Se eu souber preencher, souber tudo que vai naquela amarelinha ali e fazer uma folha branca aqui, por exemplo, tá valendo, tá? Tá bom? Então, e quanto à estrutura, podem ser ordem de pagamento ou promessa de pagamento. A ordem de pagamento, ele vai ser à vista ali, né? E promessa de pagamento, aí vai depender, ó. Se fulano te entregar aí 10 sacas, né, de café, você já pode pagar ele tanto, né? Se ele não te entregar, você não paga absolutamente nada, tá? Depois nós temos a constituição do título de crédito, né, o SAC. Este instituto somente será encontrado pela emissão de letras de câmbio, né, já que essas são ordens de pagamento que, por meio do SAC, criam 3 situações distintas, sendo estas, né, a figura do sacador, o qual dará a ordem de pagamento que determina a quantia que deve ser paga, a figura do sacado, aquele para quem a ordem é dirigida, o qual deve realizar o pagamento dentro das condições estabelecidas, e por último, o tomador, credor da quantia mencionada no título, né? Então, saque, portanto, é o ato da criação, ou seja, a emissão da letra de câmbio. Após esse ato, o tomador pode procurar o sacado para receber do mesmo quantia devida. Então, você vê que é uma situação mais complexa um pouco, que envolve aí, né, 3 pessoas distintas e, consequentemente, 3 situações distintas, né?
vai dar a ordem ali, né, para uma pessoa estar, vai dar a ordem para estar efetuando o pagamento e vai ter o tomador ali, que é o recebedor, né, e ele só vai receber dentro das condições estabelecidas, tá? Aceite. É por meio deste que o sacado se compromete ao pagamento do título ao beneficiário, né, na data do vencimento. Para que seja válido, este aceite deverá conter o nome e assinatura do aceitante. Importante frisar que, se esse aceite se der no verso do título, deverá acompanhar a palavra aceito ou aceitamos, para que não se confunda com o endosso, né? Mas se no verso do título, bastará a assinatura do aceitante, né? Então aí, gente, são requisitos, né, formais, né, para se efetivar o aceite, né? Aí eu sugiro que vocês deem uma lida aí, né, com atenção nessa questão do aceite, tá? Que não é uma questão que demanda alta indagação, não, né? É só ler com atenção e tal. E vocês, qualquer dúvida, aí vocês me perguntam ou no grupo nosso de WhatsApp, ou então através do AVA, tá, gente? E gente, assim, ó, importante frisar aqui, gente, até é bom eu ter essa oportunidade de falar, que eu só vou aceitar aqui trabalhos, isso é por ordem lá da faculdade, né, que sejam enviados no AVA, tá, gente? Então, pessoal que não tiver desculpem, eventualmente com uma situação pendente lá na faculdade, qualquer situação que seja, às vezes de matrícula e tal, resolvam lá para terem acesso ao AVA, tá? Porque isso foi dito agora, esses dias eu tive lá com o diretor aqui da instituição, e ele foi bem rígido com essa questão, né, comigo. Ele falou, é só para aceitar tudo dos alunos que tiverem acesso ao AVA, porque são esses alunos que estão com a situação regularizada, né? Porque depois dá muita confusão, às vezes o aluno, é óbvio, ele regulariza a situação no decurso do semestre, mas isso aí parece que deu confusão demais na SENEC no semestre passado, aí eles não estão aceitando isso mais não, pelo menos foi o que me passaram, tá? Tá chegando um aluno aqui agora, né? Só com 45 minutos de atraso. Então, gente, o próximo instituto aí é o instituto do endosso, tá? É a forma pela qual se transfere o direito de receber o valor que consta no título através da tradição da própria cártula, né? Então, quer dizer, o que significa o endosso, gente? Significa o seguinte, né? Eu dei um cheque lá e eu coloquei lá que nominal a Lara, né? Esse cheque é para pagar a Lara de Oliveira, nominal a ela, né? Só que a Lara quer passar esse cheque para frente, né? Ela recebeu o cheque e tal, e ela quer passar esse cheque para frente. Aí ela vai assinar ali atrás do cheque, o endosso é isso, né? Dando a oportunidade para que outra pessoa possa receber. Aí quem tiver ali na posse do cheque, com a assinatura dela, e apresentar o cheque, irá poder receber o valor que nele conter ali, tá bom? É nesse sentido aí. Aí vamos lá. O que o Código Civil fala sobre essa questão, né? De acordo com o artigo 893 do Código Civil, a transferência do título de crédito implica todos os direitos que lhe são inerentes, né? E, por assim dizer, entende-se que não só a propriedade da letra que se transfere, como também a garantia de seu adimplemento, né? Então, gente, feito o endosso ali, é isso que está falando no artigo aqui, ó, acabou, né? Ele garante a quem apresentar o título, né, tendo o endosso lá, o direito de receber, né, a titularidade
daquele direito ali de receber aquele valor que encontra-se expresso lá no título, tá? Então, no endosso figuram dois sujeitos, né? O endossante ou endossador, quem garante o pagamento do título transferido por endosso, e o endossatário adquirente, quem recebe por meio dessa transferência a letra de câmbio. Então, são duas figuras. Nesse exemplo que eu dei aqui, se a Lara recebeu o cheque de mim e ela endossou lá pro Jorge receber, aí, né, ela vai ser a endossante e ele vai ser o endossatário adquirente, tá? É nesse sentido aí, né? Aí vem aqui as formas que o endosso pode se apresentar, né? Em preto, né? Quando na própria letra traz a indicação do endossatário do crédito, né? Também conhecido por endosso nominal, que é esse exemplo que eu dei aqui, que é a Lara passando para o Jorge, né? E pode ser em branco, né? Que ela só assine lá e quem tiver com cheque vai receber, tá bom? Isso, gente, no dia a dia e na prática, isso é muito comum, tá? Muito, muito, muito comum. Muito comum mesmo, tá? Só que a gente tem que admitir que cheque está em desuso, né? Muita gente já não aceita cheque. A maioria de estabelecimentos aí, sobretudo esses estabelecimentos que trabalham com questões de turismo, né? Hotéis, pousadas, restaurantes, até mesmo lojas, né, de vendas aí, as grandes lojas de departamento e tal, é muito difícil aceitar um cheque, né? Eu mesmo, eu tenho talão de cheque aí que já está fazendo aniversário, que eu não uso. Às vezes não é nem por falta de vontade, não, que ninguém aceita, né? Você chega para dar um cheque aí, pessoal, tem gente que até assusta. A nova geração quase nem conhece cheque, né? Mas, justamente por causa dessa questão que o cheque dá muito problema, né? Dá muito problema porque o pessoal pega o talão e sai passando ali, na hora que vai ver não tem fundo e pronto, acabou, né? Então, há umas classificações aí em relação ao endosso, né? Que é o endosso próprio, né? Transfere ao endossatário não só a titularidade do crédito, como também o exercício dos seus direitos. O endosso impróprio difere do anterior, uma vez que não transfere a titularidade do crédito, mas tão somente o exercício dos seus direitos, né? Esse subdivide em endosso mandato e endosso procuração. É como se estivesse ali dando poderes para a pessoa, né, agir como se fosse proprietário ali daquele crédito, mas na verdade não é, vai estar trabalhando ali para receber para outro, né? E o endosso calção ao pignatário figura como mera garantia endossatária de uma dívida do endossante para com ele, né? Pignatário é sinônimo de garantia, tá, gente? Bom. Depois aí nós temos a figura do aval, né? Que significa o aval, né? Versa o artigo 30 da LU, que é a lei uniforme, né? O pagamento de título de crédito que contém a obrigação de pagar a soma determinada pode ser garantido por aval. Com isso, estabelece que aval é a garantia cambial, pela qual o terceiro, né, avalista, firma com o avalizado, se responsabilizando pelo cumprimento do pagamento do título se este último não fizer. Então, o que significa o aval, né? A Nayara me passa um cheque lá, né? E eu estou meio assim desconfiado em receber o cheque dela. Aí o Diego, que eu conheço, que é uma pessoa que é da minha confiança, que paga tudo e conhece a Nayara também, que é uma pessoa que eu não conheço muito bem e tal, ele fala assim, não, se eu vou dar o meu aval aqui, ela paga direitinho, ela é pedra 70, feijão sem bicho, só que não. Aí ele dá o aval lá, beleza, se ela não pagar, ele vai se responsabilizar pelo respectivo pagamento, entendeu? Então é nesse sentido aí que é o aval, tá?
o aval difere da fiança pelo fato desta última se caracterizar em contratos cíveis e não sob títulos de crédito como a primeira, né? Então está mostrando a diferença entre aval e fiança, né? Fiança é um contrato acessório pelo qual a pessoa garante ao credor satisfazer a obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, ao passo que a obrigação do avalista é autônoma, né? Independente a do avalizado. Então, estudem isso aí que vai cair na prova, hein? Vou até anotar aqui, ó, diferença entre fiança e aval. Quando eu falo assim, cai mesmo, hein? Porque é uma questão importante, tá? A fiança produz mais efeitos que o aval, uma vez que a posição do fiador adquire características de principal. Por fim, cumpre ressaltar que a lei concede ao fiador o benefício de ordem, benefício este existente para o avalista, tá? O próximo passo aí, gente, vai ser a exigibilidade do título de crédito, né? O vencimento do título de crédito. Então, vamos lá. O título de crédito, o vencimento do título ocorrerá ordinariamente, né? Ordinariamente aqui, na perspectiva jurídica, o que é o significado, né? Normalmente, né? Em regra, né? Comumente, tá? Com o término normal do prazo, sob as seguintes formas elencadas pelo artigo 6º da Lei Saraiva, né? Espera aí só um instante. À vista, né? O dia certo, o tempo certo da data, o tempo certo da vista, né? Ou também, extraordinariamente, quando se dá pela interrupção do prazo por fato imprevisto e anormal, elencados no artigo 19 da mesma lei em questão, falta ou recusa de aceite, falência do aceitante. Então, está falando aí quais são as formas de vencimento do título de crédito, né? Também não é uma questão que traz grande indagação, né? Basta ler aí, né? Para entender, tá bom? Gente, quando eu faço um material, às vezes eu até demoro para fazer material, porque eu procuro ser absolutamente cirúrgico, né, na elaboração do meu material. Eu gosto de colocar realmente aquilo que é importante ali para os respectivos institutos jurídicos, tá? Eu gosto assim, de mastigar o máximo possível para vocês terem uma visão daquilo que é importante, né, que realmente importa. Agora, obviamente, né, que eu aconselho que o material seja estudado com uma doutrina, né? De preferência, no caso aqui, com a doutrina do Fábio Ulloa, né? Por que eu falo isso? Porque a doutrina vai trazer ali, às vezes, um exemplo de aplicação prática do Instituto, uma jurisprudência, tá? E vai desenvolver melhor o tema ali. Às vezes você está com alguma dúvida e tal, na hora que você estiver estudando em casa. E na doutrina, a partir da análise da doutrina ali, vocês vão conseguir enxergar e ver ali o que tá pegando ali, tá? E como eu disse, nada impede também que vocês façam anotações aí e depois tirem dúvidas comigo, tá? Me perguntem, pode me perguntar lá no grupo de WhatsApp. Quem é meu aluno aí, me conhece há mais tempo, sabe que eu respondo o WhatsApp, eu respondo o e-mail, tá? Eu estou sempre à disposição aí. É óbvio que às vezes eu não vou responder na hora que o aluno perguntar, né? Isso aí a gente só faz com a pessoa que a gente ama. E eu não amo meus alunos. Mentira, a gente tá brincando, viu? Eu amo. Desculpa interromper. É que eu não tô no grupo do WhatsApp. Eu posso deixar o telefone ali no chat pro senhor? Eu vou deixar o meu aqui, Lara, é melhor. E você me dá um oi lá, tá? Certo, professor. Obrigada. Nada. Então, gente, é nesse sentido aí. Eu vou responder com certeza, tá? Não preocupem, mas assim, às vezes eu vou demorar um pouco, tá?
Quem mais, gente, não tiver no grupo aí, eventualmente coloque, me manda um oi lá, né, que fala oi, por exemplo, né, oi Lara, Direito Empresarial, tá? Porque eu tô com mais disciplinas para eu saber ali aonde que eu vou enquadrar o aluno, tá? Depois a gente tem a questão do pagamento, tá? É através do pagamento que se tem por extinta algumas ou todas as obrigações declaradas no título de crédito, né? Pode-se dizer com isso que o pagamento pode extinguir algumas obrigações, né? Se o pagamento é efetuado pelo co-obrigado ou pelo avalista do aceitante, extingue-se a própria obrigação de quem pagou e também as posteriores co-obrigados. Todas as obrigações, se o pagamento é realizado pelo aceitante do título, né? Então, o que está falando aqui? Ó, por exemplo, se eu sou lá um co-obrigado do título, né? Eu fiz aqui, eu estive como avalista aqui da Nayara no eventual título de crédito, né? Se eu efetuar o pagamento, se ela não pagou lá na data correta e eu vou lá e efetuo, quer dizer, o título não extinguiu completamente não, eu vou ter direito a esse título de crédito, ele vai vir para minha mão para eu poder cobrar ela, né? É nesse sentido aí que está falando. Agora, se, né, ela efetuar o pagamento, né, ela que é a devedora principal, efetuar o pagamento ali diretamente para o credor principal, aí vai extinguir tudo, tá? Protesto, tá bom, Diego, não tem problema não, tá? Eu estou gravando a aula, depois eu vou disponibilizar lá, aí você assiste aí do momento que você parou, tá? Não tem problema, tá bom? E obrigado por avisar aí, viu? Depois, gente, temos o protesto, né, que é a prova literal de que o título foi apresentado a aceite ou pagamento e que nenhuma dessas providências foram atendidas pelo sacado aceitante. O protesto será levado a efeito por falta ou recusa de aceite, falta ou recusa de pagamento. Então, protesto, gente, nada mais é do que, como o próprio nome diz, né, a pessoa vai protestar porque vai reclamar, né, porque não recebeu, né? Então, gente, agora é 8h30, nós vamos fazer um intervalo aí até 8h50, tá? Pra gente ir ao banheiro, fazer um lanche, tomar uma água, responder os WhatsApps aí, tá? E depois a gente volta na página... Ih, eu não coloquei o número de páginas aí. Nesse item 3 aí, na ação cambial, tá? Tá bom? Aí eu vou desligar a câmera e o microfone aqui. Tudo bem? Tranquilo? Tamo junto aí? Ó, tá.
Pessoal, boa noite. Retornando aí, né? Já acrescentei aí 2 alunos, o Edson e a Tainá, no grupo. Tá? Quem mais não tiver no grupo lá de WhatsApp e quiser ser adicionado, é só me mandar um oi lá, tá? O oi é o nome e a disciplina, por favor, tá? Então vamos lá, gente. Nós paramos aí no item 3, né? Ação cambial. Né? É a ação cabível para o credor reaver o que deixou de receber pelo título de crédito devido, promovendo a execução judicial de seu crédito contra qualquer devedor cambial, devendo-se sempre observar as condições de exigibilidade do crédito. Para a letra de câmbio, a lei uniforme, seu artigo 70, estabeleceu os seguintes prazos: 6 meses a contar do pagamento do ajuizamento da execução cambial para exercício do direito de regresso por qualquer dos coobrigados. 1 ano para exercício de direito de crédito contra os coobrigados, isto é, contra o sacador, endossante e respectivos avalistas. 3 anos para o exercício. Então, são questões técnicas aí, né, gente, que devem ser observadas aí por quem quiser promover a ação cambial, tá? Eu vou passar para vocês uma outra atividade, né, que envolva aqui o título de crédito, né? Eu devo passar essa atividade no final de semana, né, para vocês me entregarem na outra semana ainda. Uma atividade que vai ser aí no viés dessa última atividade, né, para vocês visualizarem a aplicação prática dos respectivos institutos. Aí vocês vão poder enxergar aí como essa questão dos títulos de crédito numa perspectiva prática, tá? Eu vou passar para vocês também. Então vamos lá. Agora a gente vai para a nota promissória, né, que é um título de crédito muito utilizado no dia a dia, igual eu já disse, né? Nós vamos passar a estudar aí a nota promissória. Então vamos lá. Uma nota promissória representa exatamente o que o nome indica, uma promessa, né? A nota promissória é uma promessa de pagamento, né, assinada por aquele que empenha sua palavra e garante que pagará determinado valor ao que aceita a promessa. Então, é uma promessa, literalmente, né? A pessoa assina ali e fala, ó, tal dia, ou seja, na data de vencimento que consta aí no título, eu vou estar efetuando o pagamento, tá? Então, a nota promissória é um título cambiário, ou seja, um documento que facilita garantias em uma transação de câmbio ou troca. Para exemplificar o seu uso, vamos imaginar a seguinte situação, né? O senhor José de Alencar pede R$1.000 emprestados ao seu amigo Machado de Assis e promete que devolverá o valor dentro de um período de 30 dias. Para garantir o pagamento do empréstimo, Alencar emite uma nota promissória representando uma promessa assinada de que ele irá reembolsar o valor a seu amigo Machado dentro do período estabelecido, né? Como este tipo de nota possui valor legal, né, ou seja, jurídico, sendo inclusive normatizada por leis, caso José de Alencar não pague o valor prometido a Machado de Assis, o amigo pode recorrer à justiça para receber de volta o dinheiro emprestado e reequilibrar suas finanças, né? Esta nota tem diversos outros nomes aqui no país, e o mais comum são nota de promessa de pagamento, nota de compromisso de pagamento. Então varia aí das regiões do Brasil, que é um país continental, né? Título de crédito de promessa de casamento, título de crédito de compromisso de pagamento, título de crédito de nota promissória, dentre outros, né? Como funciona uma nota promissória, né? Então, de acordo com os termos da contabilidade, para uma nota promissória existir, ela precisa de duas partes, é óbvio, né?
O emitente é o subscritor, que é aquele que deve, né, que é o devedor, e o beneficiário ou tomador, que é quem deu o crédito e deve receber de volta. Tá? No Brasil, o documento é regido pelo Decreto 2044 de 1908, né, que estabelece. Então, qual que é o fundamento jurídico? Quem quiser aí saber aí quais são as normas que regem o Instituto da Nota Promissória, vai ter que ir lá no Decreto 2044 de 1908. Né? Essa é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciais lançados por extenso no contexto. Denominação de nota promissória ou termo correspondente na língua em que for emitida, a soma de dinheiro a pagar, o nome da pessoa a quem deve ser paga, a assinatura do próprio punho do emitente ou do mandatário especial. Então, gente, tendo, né, esses incisos, esses itens aqui de 1 a 4, como a gente viu, é uma nota cuja estrutura é livre, né, não necessariamente é como o cheque, que é um título vinculado. Se você escrever no papel esses requisitos aqui, colocar lá que é nota promissória e tiver estes requisitos aqui, é nota promissória. Você pode cobrá-la legalmente como se nota promissória fosse, se você, mesmo que você faça ela num papel em branco, né? Tendo esses requisitos aqui, torna-se uma nota promissória exigível, tá? É isso que está dizendo aqui. Então, presume-se ter o portador o mandato para inserir a data e lugar da emissão da nota promissória que não contiver estes requisitos, né? Valor por extenso. Então, diversificando as indicações da soma do dinheiro, será considerada verdadeira a que se achar lançada por extenso no contexto. Né? Descaracterização. Não será nota promissória escrita ao qual faltar qualquer dos requisitos exigidos. Então, não havendo estes requisitos, ela não será considerada nota promissória. Então, gente, eu já cansei de ver, não foi uma nem duas vezes, né? Eu fiz estágio em juizado especial, então trabalhava demais com essa questão de nota promissória lá, e eu já cansei de ver processo ser extinto por causa de nota promissória mal preenchida, né? Preenchida de forma equivocada. Aí o advogado do devedor suscitou lá, né, que não preenchia os requisitos legais, e nesse caso não há outra saída ao juiz senão extinguir o processo por ausência ali de um título certo, né? E o credor fica assim, com perdão da palavra, pé da vida, né? Porque pensa assim, não, a pessoa me deve por causa de formalidades, eu vou deixar de receber. Então, tem que ter muita atenção, né? Eu sempre, quando eu vou preencher aqui no escritório, eu preencho ela direitinho. Às vezes o cliente fica meio chateado aqui, falando, não, tá demorando e tal. Falando, vai demorar, porque vai preencher direitinho, que pega todos os dados, né? E preencho ela ali em todos os seus, todas as suas questões, justamente porque eu já estou vacinado com isso, né? Eu já cansei de ver aí, não foi uma nem duas vezes não, processo ser extinto, processo de cobrança. E é óbvio, né, gente? Vocês imaginem aí uma loja de roupa que vendam aí do interior, que vendam aí através de nota promissória. Aí você pensa assim, tem pouca nota promissória, vende lá 200 peças de roupa, tudo a prestação com a nota promissória. Eu já cansei de ver situação assim. Aí chega lá no juizado especial com aquele tanto de nota para fazer a cobrança, né? É óbvio que acontece? Que deve preencher corretamente. Se quer receber, tem a obrigação de preencher corretamente, tá? Em relação ao vencimento e local de pagamento, né? Será pagável à vista a nota promissória que não indicar a época do vencimento. Será pagável no domicílio do emitente a nota promissória que não indicar o lugar do pagamento. Então, se não houver aí indicação
né, da data de vencimento e tampouco do local, aí está falando, né? Se não tiver a data, ela será considerada à vista, né? E se não tiver o local, será no domicílio do emitente, né? Ou seja, do credor, né? Que não indicar o lugar de pagamento. É facultado a indicação alternativa de lugar de pagamento, tendo o portador direito à opção. A nota promissória pode ser passada. Então, o portador ali, o credor, ele pode eventualmente, né, se for de interesse dele, colocar ali, escolher ali a praça que a nota promissória vai ser paga, tá? A nota promissória pode ser passada à vista, a dia certo, né, a tempo certo da data, e a época do pagamento deve ser precisa e única para toda a soma devida, né? Então, é lógico que a época do pagamento ela deve ser precisa e única, não pode haver uma data diferente, ou você paga dia tal ou dia tal, tem que ser certa ali a época do pagamento, né? Em seguida aí a gente vai ver a aplicabilidade das normas da lei da letra de câmbio, né, para essas questões da nota promissória. Então, são aplicáveis à promissória, com as modificações necessárias, todos os compromissos relativos à letra de câmbio, exceto os que se referem ao aceite e as duplicatas. Para os efeitos da aplicação de tais dispositivos, o emitente da nota é equiparado ao aceitante da letra de câmbio. O documento ainda é regulado pela Lei Uniforme de Genebra, que foi integrado ao direito brasileiro através do decreto 57663, tá? De 1966. Dito aí, né, sobre essa questão da nota promissória, a gente vai passar agora para o Instituto do Cheque, tá? Então, cheque, normas e prescrição. O cheque é classificado tecnicamente em direito comercial e empresarial com a denominação de título de crédito, o qual é um instrumento de mobilização bancária e uma ordem de pagamento à vista, tá, gente? Lembrando-se que é um tema muito discutido, que já foi muito discutido, agora está pacificado, né? Ele é originalmente à vista, né? Então, o título de crédito é como se você estivesse recebendo o próprio dinheiro ali, o cheque, né? O título de crédito denominado cheque é como se a gente estivesse recebendo ali o próprio dinheiro. Aí, criou no Brasil o costume de nós passarmos os cheques pós-datados, né? Segura esse cheque aí 30 dias, segura esse cheque aí 60 dias, bom para. Aí o que aconteceu? Tinham pessoas, né, que sabiam aqui dessa questão que era um pagamento de direito à vista, que ele né, para recebimento à vista, eles iam e davam entrada lá, e o devedor, quando ia dar o grito, criou aí inúmeros embólios jurídicos, né? Até que a jurisprudência pacificou, né, isso é pacificado hoje, que a apresentação de um cheque pós-datado, né, ou seja, por exemplo, nós estamos 16 de março, aí eu passo um cheque aqui para a Tainá, para 16 de abril. Aí a Tainá pega e entra, eu coloco lá, bom para 16 de abril expressamente. Aí a Tainá pega, aceita, não, fala, não, beleza, pode colocar para 16 de abril, não tem problema. Aí ela pega e entra com o cheque lá no dia 20 de março, passou 4 dias, ela entrou com o cheque. Se ela fizer isso, eu tenho direito, inclusive, de danos morais contra ela, tá, gente? Então, é nesse sentido aí. Por quê? Porque a jurisprudência pacificou, falou que é um costume, e os costumes também fazem parte da interpretação do direito como um todo, tá, gente? Então, se é um costume que é aplicado a toda a sociedade, é reiterado, né? Ele deve ser obedecido e seguido ali, tá? Então, é nesse sentido aí, tá?
Aí nós temos uma lei, né, específica para tratar do Instituto do Cheque, né, que é a Lei 7.357 de 1985, conhecida como a Lei do Cheque, regulamentou o procedimento deste título de crédito, com destaque para alguns pontos fundamentais nas relações comerciais que devem ser observados, né? O cheque deve ser emitido contra banco ou instituição financeira que lhe seja equiparada, né? A existência de um saldo credor do emitente em conta fundado em contrato de depósito bancário ou abertura de crédito. Então, óbvio, né? A gente já falou sobre isso, é um documento formal, ele depende de uma forma específica, né? Ele deve ser vinculado ali a uma instituição financeira, né? E, claro, para ele ser descontado, ele depende ali do saldo na conta, né? Aí a gente tem aí os cheques que se apresenta lá e não tem crédito, não tem saldo, obviamente que eles serão devolvidos por falta de fundos, né? Então, tem lá, os bancos criaram lá inúmeros motivos de devolução do cheque. Isso é fácil, né? É só a gente pesquisar no Google aí. Quando um cheque é devolvido, a gente olha lá, motivo 12, motivo 11. Aí a gente olha nessa tabela lá do Banco Central, salvo engano, e essa tabela fala lá qual que é o significado específico de cada número desse, né? Qual que é o motivo da devolução, tá? A apresentação e do pagamento, né? O cheque é uma ordem de pagamento à vista e o mesmo deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão no prazo de 30 dias quando emitido em lugar onde houver de ser pago e de 60 dias quando emitido em outro lugar do país ou do exterior. Então, um cheque de outra praça, né, ele vai ter que ser apresentado aí para o pagamento no prazo de 60 dias. Isso aqui, gente, tem muita relevância prática, essa questão aqui, porque você tem ali os 30 dias para fazer a cobrança, né, para apresentação. A partir desses 30 dias, ou 60, a depender, se for da mesma praça ou se for de praça distinta, aí você tem 6 meses para executar o cheque. Se você não executar o cheque dentro desse período, ele vai ter que ser objeto de cobrança. E qual que é a vantagem de executar um cheque, né? É muito melhor você ter um título de crédito executivo, né, do que você ter que fazer uma ação de cobrança. Por quê? Na ação de execução, ela vai ser muito mais célere, né? Então, por exemplo, se eu e a Nayara moramos aqui na cidade de Unai, se a Nayara me passa um cheque lá para dia 16 de abril, né? Aí, no dia 16 de abril, eu apresento o cheque e não tem saldo lá, né? A partir dessa data, eu tenho 30 dias para cobrar ele novamente lá, apresentar ele. Eu apresento ele não tem saldo novamente, nos próximos 6 meses eu posso executá-lo, tá? Então, vamos lá. Da inadimplência no pagamento do cheque. O não pagamento de uma obrigação, responsabilidade, compromisso, enseja o dever de prestação de conta, o que, em razão de inadimplência no pagamento, poderá o credor que se sentir lesado buscar os meios cabíveis para sua pretensão atendida. Então, ele é considerado, né, um título executivo extrajudicial por força aí do artigo 585 do CPC, tá? E ele é sujeito à prescrição, gente, né? Então, ele prescreve, ou seja, ele não pode ser executado se ele não for apresentado dentro dessa data que eu falei aqui. Aí, tem aqui súmulas do STJ e do STF sobre esse assunto, né? Do STJ, dispõe aí que é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. A ação monitória é uma ação parecida com a ação de cobrança aí, que você pode também ter o direito de receber, né, o seu valor, né? Depois, gente, a gente tem a duplicata, né, que é um título de crédito também muito utilizado, né?
entre relações empresariais, né? É um título de crédito pelo qual o devedor se obriga a efetuar o pagamento do valor representado na fatura dentro do prazo estabelecido. A duplicata mercantil é um documento nominal emitido pelo comerciante com o valor global e o vencimento da fatura, com padrões a serem seguidos, firmados pelo Conselho Monetário. Então, vai ser regido aí pelo Conselho Monetário. Quais que são as características, né? Costumam ser utilizadas em transações comerciais de compra e venda, especialmente em atacado. Então, você tem um mercado aí, né? Aí você vai comprar mercadoria para o seu mercado. Você vai, geralmente, esse tipo de transação é feita através da duplicata, tá? Aí tem as características aí da duplicata, tá, gente? Isso aí, basta vocês dar uma leitura, tá? Fazer uma leitura aí da apostila. As minhas provas eu não vou cobrar nada além do que está aqui, tá? Minha prova é bem sem pegadinha, sem maldade, tipo assim, eu cobro aquilo que eu passo em sala de aula, tá? Então é isso, a gente encerra a aula por aqui, tá? Finalizamos aí esse assunto do título de crédito. Na próxima aula, vocês, até o dia 23, vocês têm aí para entregar nossa primeira atividade, né? Como eu disse, eu vou passar uma segunda atividade para vocês sobre título de crédito, tá? Eu gosto de trabalhar assim também, gente, para vocês ir reforçando aí os institutos jurídicos, né, que a gente está vendo, né? E é isso. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação, quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo, professor. Então, beleza, gente. Então, ok. Boa noite para todos, viu? E um bom resto de semana aí. Foi um prazer estar com vocês. Beijo, viu? Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Se cuidem, pessoal. Boa noite, professor. Isso aí. Vamos cuidar.